Olá, amados e amadas do Senhor. É um prazer estar mais uma vez com vocês. É um prazer poder entrar na sua casa, contando um pouco do que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. Você já passou por alguma situação na sua vida, ou um conjunto de situações que te fez pensar que o Senhor não estava com você, ou que você estava sozinha para enfrentar uma luta, para enfrentar um deserto, ou que você não podia contar com ninguém, ou que suas forças já estavam no final e não tinha mais o que fazer? Geralmente o Senhor usa essas situações na vida da gente, não que Ele te faça sofrer, vou te castigar, hoje Ele acordou e pensou, vou acabar com essa pessoa. Não, não é isso. Mas às vezes Ele permite que situações extremas aconteçam na sua vida, porque essa é a única forma que Ele tem para ganhar a sua alma, para te ganhar. E você é tão importante para Ele, que Ele prefere que você sofra, que você passe por situações difíceis por um determinado período de tempo, do que ter que abrir mão da sua alma, do que ter que abrir mão de você e te perder de vez para o inimigo. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje é um testemunho impactante, muito impactante, porque quando você pensa, não, agora é o auge do testemunho, agora foi a pior parte, acontece algo ainda mais inacreditável. E a pessoa que vivenciou tudo isso, ela tem uma paz. Sabe aquelas pessoas que quando ela entra no lugar, ilumina tudo? Essa pessoa é assim. E aí você olha pra ela e fala, meu Deus, como que eu tenho coragem de reclamar da minha vida? Sabe? Esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa é aquela que o Senhor permite que passe por todas essas situações difíceis, porque ela tem o dom, ela foi escolhida para transformar a sua vida, para transformar a minha vida. Através da vida dessas pessoas, vidas são tocadas, vidas são transformadas. E é isso que eu creio que vai acontecer aí na sua casa hoje, depois que você ouvir esse testemunho. Hoje a gente vai contar o testemunho da Viviane Santos. Oi, Viviane. Oi, Carol, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer, é uma honra de verdade ter você aqui no programa. Eu já queria isso desde o trabalho de mulheres lá na CCC, e hoje o Senhor preparou esse tempo para a gente, e principalmente para as pessoas que estão em casa, que vão poder ter a honra de ouvir um pouquinho do que Deus fez na sua vida. Amém, Carol, amém. Desde já eu agradeço a oportunidade e acho muito oportuno, porque até então vem aqui pastores, né? Eu acho que quem está de casa nos ouvindo e nos assistindo hoje, imagina assim, são pessoas que estão ali em oração, que têm toda uma caminhada de anos e não vê a sua vida sendo transformada. Então, eu acho muito oportuno a minha vinda até aqui de dizer que a graça de Deus é para todos, né? Verdade. E o milagre pode acontecer na vida de qualquer um, como aconteceu na minha, na da minha família, e pode acontecer com você aí de casa também. Amém. Ela tá falando isso, gente, porque a Viviane não é pastora. Ela é uma serva, um vaso muito usado na nossa igreja. E a partir de hoje eu creio que também em outras igrejas, em outras comunidades, porque o testemunho dela, o que Deus fez na vida dela, realmente não foi para ficar só na vida dela. Vivi, eu vou ter a liberdade de falar. Sim. Vivi, gente. Vivi, como que começou a sua história? Você teve uma infância feliz. Todo mundo que vem aqui teve uma infância difícil, sofrida. Você teve uma infância feliz. Tive, Carol. Tive uma infância muito feliz. De muitas brincadeiras, né? O convívio familiar muito bom com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E tudo foi perfeito, maravilhoso. Uma infância muito feliz, de boas recordações. Amém. Mas isso mudou quando chegou a adolescência, né? O final da adolescência, não por vontade de vocês, mas pelas circunstâncias da vida mesmo, né? Sim. Tudo, na verdade, começou com uma separação dos meus pais. Eu com 17, o meu irmão com 13. Somos 4 anos de diferença um para o outro. E assim, até então, pra gente foi um desmoronar, né? Aquela família feliz ali, com toda uma estrutura, e ver aquilo ali desmoronar de repente sem um porquê. Porque como você vai virar para uma adolescente, né? 2 adolescentes,
e dizer que foi por um desentendimento. A gente não entende isso, né? A gente não quer. Ainda mais nós dois sempre tivemos a imagem do meu pai como aquele pai herói, aquele pai que brincava, que sempre estava ali presente. Nunca presenciamos nenhuma briga dele com a minha mãe, não tinha isso em nosso lar. Pelo contrário, eram muitas brincadeiras envolvendo nós quatro. E gostávamos muito de passear, muito de sair, e era muito presente mesmo. Minha mãe sempre foi uma excelente mãe e meu pai um excelente pai. E o que aconteceu? Houve essa separação, né? E depois dessa separação, o que mudou na vida de vocês? Bem, a separação não vou dizer que não nos abalou, né, Carol? De uma certa maneira, né? Nós perdemos ali um soldado, né, que era o meu pai. Então é igual eu te disse, toda a nossa referência, né, de quem éramos, todo o nosso espelho, a gente sempre se espelhou muito nele. Então assim, foi uma perca que trouxe um sentimento muito triste para nós. Então não vou dizer que aquilo ali deixou de abalar a nossa família, porque se você tem uma estrutura e perde um pilar, aquela estrutura vai se abalar, com certeza, né? Mas tudo começou mesmo quando meu irmão já foi ficando adolescente. Então, aos 15 para 16 anos, ele começou a trabalhar como menor aprendiz, e isso trouxe uma vida já financeira para ele, que fez com que ele começasse a se interessar por sair em baladas, ir para shows, né? E foi num desses shows com um amigo que ele começou a experimentar a droga. Foi a primeira vez que ele experimentou a cocaína. Ele já começou direto com a cocaína? Sim, diretamente com a cocaína. Não tinha nenhum tipo de vício, porque na nossa família não tem nenhuma pessoa que seja viciada em álcool ou em cigarro, não tem. Então, não veio de família isso. Então, aí ele já caiu direto na cocaína, nessas saídas, né? Meu Deus, com 16 anos. Sim, com 16 anos. Só que o que acontece? Não ficou por eventualidades, né? Aquela coisa de, vou usar só quando eu sair ou só os fins de semana. Talvez possa ter acontecido assim, mas nós como família, só quando aquilo ali vai se afundando é que a gente consegue ver, né? Que a pessoa transformou, que ela já não é mais a mesma, que ela fica agressiva, que o dinheiro some. Então, até então, a gente acha que tá tudo ok. Saiu com um amigo, foi até ali, volta de madrugada, não sabe o que tá fazendo e tá bom. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo, exatamente. E aí as coisas foram mudando, igual você falou. Ele foi mudando, né? Sim. Por volta aí dos 2 anos que ele fez esse menor aprendiz, até inteirar a maioridade, né? Então, assim, com o tempo, dentro desses 2 anos, a minha mãe nunca trancou dinheiro, nunca escondeu dinheiro, pelo contrário, ela sempre deixava, olha, se acabar um gás, vocês pegam e compram. Então, sempre tinha aquela liberdade, porque a nossa criação foi essa, tá? Uma prata de R$1 aqui, ela tem que permanecer aqui porque você não pode pegar porque não é sua, né? Então, nisso, o dinheiro foi sumindo. Minha mãe falava assim, troquei R$50, cadê os R$50 que eu troquei? Mas não com aquela evidência, com aquela certeza. Não né? Cobrando ou culpando vocês, né? Sim, e nem chegando à desconfiança, porque esse tipo de situação você acha que só acontece com o outro. Até então eu nem conhecia a droga, né? Ouvia falar, mas ter o conhecimento profundo do que você não tem, né? E eu tenho certeza que assim como nós, muitos pais que estão me ouvindo aí hoje, né? Você pai, você mãe, ou você parente, procure saber a companhia dos seus filhos, a companhia do seu parente, né? O que é que você pode fazer por aquela pessoa, se tá mesmo com aquela pessoa, e não deixar assim, tão livre. Sim, verdade. E à medida que esses 2 anos foram passando, a situação foi mudando, ele foi se tornando mais agressivo. E quando a situação piorou mesmo, de vez, Vivi, o que aconteceu? Olha, Carol, eu não sei o ponto certo que ele começou a envolver com crack. Qual foi essa idade certa? Porque até então agressiva, até então não conseguia trabalhar.
eu acho que juntava ambas as partes também, né? Quer mordomia, mas não quer trabalhar, quer ter dinheiro para consumo de drogas, e minha mãe sempre trabalhando. Dificilmente ela conseguia monitorar tudo isso, devido ao ficar o dia inteiro fora de casa. Então era difícil. O que ele está fazendo? Não tem como saber, né? E eu também, na época, trabalhando. Então, ele entrou pro crack. Ele me relata que um dia ele foi para comprar cocaína, não havia cocaína e ofereceram ele o crack. E assim, quando a dependência vem, ela vem total, porque aí já experimentou cocaína, já experimentou de bebida e já entrou no cigarro. Então foi todos os vícios assim, né? Uma ladeira. Então o cigarro pro crack é um passo, né? Então aí ofereceram ele o crack, e eu acho que com o consumo do crack, que é ainda pior que a cocaína, a dependência é mais rápida, né? E traz a degeneração muito mais rápida, e aí que foi o problema. Nossa. E como foi quando ele se tornou um viciado em crack? Muito difícil, porque a situação da minha mãe era não ter direção, não ter caminho, né? Então ela começou a vender casas, achando que aquilo ali ia resolver a situação. Ah, não, é a companhia do bairro, vou vender e vou mudar. Quando mudou, viu que não, que lá era pior ainda, porque hoje em dia, infelizmente, tem em todos os lugares. Sim. Né? E aí começou em casa a pegar as coisas, a vender, a fazer empréstimos, né? Pegar dinheiro no banco dela e várias outras coisas que infelizmente o usuário faz. Isso tudo que a gente ouve, as pessoas falando, ouve em depoimentos na televisão, ouve de famílias destruídas, de pessoas que vendem, é a realidade mesmo. É a realidade, né? Infelizmente é a realidade. O vício fala mais alto, e eu acho que era o que é difícil para minha mãe aceitar. E eu acho que é difícil para qualquer mãe aceitar, porque você cria o seu filho com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, ensinando ele a ter caráter, a ser digno, e depois você vê aquilo tudo se desmoronar. Eu acho que nem é só aceitar, é entender também, né? Como assim que isso está acontecendo? Também. E creio eu que é uma frustração muito grande, porque sempre vem aquela pergunta trabalhando na sua cabeça: onde foi que você errou? Né? É inevitável. A gente sempre faz isso. Onde foi que eu errei? O que é que eu deveria ter feito? Ou o que eu fiz para ele estar nessa situação? E o caminho não é bem esse. Não é bem esse. Né? Não é um caminho de culpa, não é um sentimento de culpa. Porque esse sentimento de culpa só vai trazer outro tipo de problema. Verdade. E essa situação dele com as drogas foi se prolongando por quanto tempo ainda, Vivi? A sua mãe, com toda essa dúvida na cabeça, esse medo, essa insegurança, essa incerteza, e ao mesmo tempo pela criação que ela deu a vocês, devia ser ainda mais difícil, né? Tipo assim, ver as coisas sumindo de casa, mas e aí, o que eu vou fazer? É verdade. E assim, até para as pessoas, né, esses lugares que tem autoajuda, é difícil de falar para a pessoa o que você vai fazer, Sim. Não é? A gente dá a teoria, mas na hora da prática é completamente diferente. Porque eles têm um poder de persuasão muito grande em troca da droga, né? Então, assim, eles conseguem mentir, conseguem te rodear tão facilmente. Um filho chegar para uma mãe e falar assim: tá, eu quero mudar, mãe, mas aí eu quero roupa, eu quero tênis, eu quero ser uma pessoa como qualquer outra, andar como as outras pessoas andam. Aí o que a mãe vai fazer? Vai comprar o tênis e a roupa. Exatamente, vai lá comprar o tênis e vai lá comprar a roupa. Coisas que daqui 3 dias serão tudo trocado a preço de nada, infelizmente. Tudo trocado por droga. Tudo trocado por droga. E foi assim. E foi assim. E essa situação... Várias vezes. Essa situação a situação vai ficando cada dia pior, né? Sim. E o que aconteceu que ainda agravou mais tudo isso? Conta pra gente o decorrer dessa situação.
Porque na realidade muitos fatos, né, Carol? Todo dia acontecia uma coisa, é um traficante que vai até a sua casa para cobrar. Aí vem a pergunta, será que realmente estava devendo ou será que realmente estava pegando dinheiro para ele usar mais? Entendeu? Porque realmente tem essas artimanhas, né? Então, assim, é uma carne que você compra, coloca ali no congelador, como você pensa que não sumiu. Aí você se pergunta, e aí? Você comeu para poder fazer, para você se alimentar, a pessoa trocou, e aí? Você não tem nem prazer de chegar até o seu lar. Porque quando você chegar no seu lar, alguma coisa vai ter acontecido. Faltando. E você precisa de sair do seu lar para trabalhar. Como que você faz? E como que sua mãe foi aceitando essa situação, Vivi? Como que a sua mãe foi vendo tudo isso? Na verdade, não aceita, né, Carol? É a parte mais difícil, a gente não aceita. Verdade. A gente não aceita. Vivi, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta rapidinho para contar o final dessa história. Olá, nós estamos contando hoje o testemunho da Viviane Santos e ela está contando pra gente o que as drogas fizeram na família dela, mas o que o amor de Deus fez depois de tudo que aconteceu. Sim. E aí, Vivi? Bem, para continuar, né, Carol? Então ele foi deteriorando cada vez mais, se envolvendo cada vez mais em drogas, a ponto de chegar a pessoas e entrar dentro da casa da minha mãe e pegar televisão, DVD, como pagamento de dívida. E a minha mãe falou que a última oportunidade que ia dar para ele na época era ele fazer um tratamento em BH na CAPS. Só que o que acontece? Lá tratou o dependente químico, que no caso era ele, com medicamentos muito fortes. E o codependente, que no caso é minha mãe, às vezes é mais doente do que o próprio usuário de drogas. Verdade. Porque passa por todo esse sofrimento e fica ali coagido sem ter para onde fugir. Não é a vítima, né? Ou pelo menos não é a vítima principal da história. Então... E sofre porque é a parte consciente da história. Sim. Porque eles, devido ao uso da droga, eles não têm mais consciência de si, tanto que não tomam banho, não ligam para comer, não ligam mais para dormir, ficam aí 3 noites, 4 noites virado, tranquilo, né? E a outra parte é a sofredora da história. Verdade. E foi nesse tratamento que ele, sendo medicado, ele não podia tomar os medicamentos sozinho, devido até o fato de poder fazer alguma coisa, ela teria que dar a ele esses medicamentos. E foi nessa que ela tomou todos esses medicamentos. E se suicidou. Nossa. E se suicidou. Acho que um ato de desespero, um ato de não ter para onde correr, um ato de não ter mais alegria em nada, porque tudo nos é roubado. Tudo. Né? Quando se rouba a paz, se rouba a felicidade, tudo nos é roubado. Então, num fim de semana, ela tomou esses medicamentos. O meu esposo achou ela na segunda-feira. Ela já não estava consciente mais, tinha sofrido alguns derrames, ficou internada até na quarta. Quando foi na quarta de manhã, eu entrei. Até então, o meu pensamento e a minha fé era que ela ia sair daquela. Tanto que eu pedi à enfermeira, me dá essa sacola de remédio que eu vou guardar, porque um dia eu vou dar o testemunho que minha mãe saiu dessa e não ficou com sequelas, sabe? E se superou. Até então era isso que eu cria, era isso que eu acreditava. Mas na quarta de manhã, eu entrei no quarto e uma luz começava a entrar no quarto dela, o sol nascendo, e uma paz que tava, eu peguei naqueles pezinhos inchados dela, e aquilo ali não tava nem em mim, não era o meu sentimento de filha,
Mas eu disse: Senhor, tende misericórdia e seja feita a vossa vontade. E nisso eu fui embora para casa, dei um beijo na testa dela, fui embora para casa. Foi o ponto de eu chegar, dormir, também dar aquela cochiladinha assim que, sabe, de uma paz tremenda. E eu acordei com meu esposo falando: Viane, infelizmente sua mãe não resistiu. Nossa. Dói, dói. Eu falo que o cordão nosso umbilical não é separado quando ganhamos o nosso filho, e sim como perdemos a nossa mãe. É um cordão que é separado ali naquele momento. Nossa. Você perde aquele colo, aquele aconchego, aquela referência, aquele carinho, aquela situação de quando você tá ali cheia, você só dá aquele abraço, e aquele abraço te acalenta, te alivia. É verdade. E o seu irmão com essa situação, Vivi? Isso impactou de forma que ele pudesse parar de usar as drogas? Infelizmente não. Nossa. De imediato, né, a minha ação foi de levar ele para minha casa, porque eu tinha medo dele ficar sozinho. Moravam só os dois, sim, né? Sim. Você já era casada, já tinha sua vida? Isso. E de imediato eu levei ele para minha casa, porque eu falei que não tinha condições dele ficar, né, sozinho. Eu tinha medo até, né, de posteriormente ele querer fazer algo igual. E falei, o jeito vai ser levar para minha casa. Depois de um mês, infelizmente, foi para a rua, começou tudo de novo. Tudo de novo. E nesse tempo, Carol, um ano depois, eu entrei para a igreja, um ano depois que minha mãe faleceu. Eu digo assim que todos nós temos uma arma, que é a fé. Mas cada um tem que aprender a lutar com essa arma. Não adianta só eu ter a arma aqui, eu tenho que saber manuseá-la. Então, assim, eu tinha a arma da fé, mas eu não sabia manuseá-la, eu não sabia como fazer naquele momento. Então, depois que eu entrei para a igreja, que eu conheci a palavra do Senhor e que eu me senti tão acolhida nessa família, é que eu fui aprender como manusear e como encarar aquela situação. Porque na realidade foi isso que o Senhor me disse: você não vai ser vítima dessa situação. Você vai ter que aprender a encarar e mudar a sua história. Glória a Deus. Amém. Então aí eu fui aprender a mudar a minha história. Depois que eu entrei para a igreja, comecei a escutar louvores lá em casa. Passou 15 dias, ele saiu da minha casa, ele foi morar em BH. Morou atrás da rodoviária, nas ruas. Com 15 dias que ele estava na rua, meu marido recebeu o telefonema do João 23 falando que ele estava entre a vida e a morte. Meu Deus. Deram uma facada nele, cortou as duas veias, né, do pescoço, a externa e interna. E assim, não morreu por honra e glória do Senhor mesmo, porque Deus tem um propósito na vida dele. Então assim, o Senhor segurou ele pelas mãos, porque foi muito sangue que saiu. E ele já estava bem debilitado devido a estar na rua, né, usando crack. Então, assim, ele era pele e osso. Meu Deus. Pele e osso. Só que, assim, a igreja orou, né, para a recuperação dele. Eu orei, falei com o Senhor que se ele não tinha ido com aquela facada, que o Senhor restaurasse ali a vida dele. E eu falei, agora vai. Não é possível, né? Quase perde a vida, já perdeu a minha mãe, agora quase perde a vida, agora vai. E aí foi? E aí levei para casa e tudo. Antes de tirar os pontos, já estava na rua de novo. É uma coisa quase... É surreal, né? É inacreditável que o vício possa ter tamanha força. Sim, é surreal. E foi para a rua de novo, Carol, e assim ficou. E... nisso envolvia em pequenos delitos, eu recebia telefonema que tinha sido preso, mas era questão assim de 5 dias na cadeia. Quando ele levou essa facada, eu procurei para internar ele involuntário, mas isso é hoje uma questão, além de cara, muito difícil. Na época eu não tinha condição, eu falava com ele de internação, ele não queria. Ele falava que conhecia pessoas na rua que tinha sido internado 25 vezes, 30 vezes e não adiantou. Aí, por fim, eu falei assim, realmente, porque o dia que você quiser, você vai sair dessa.
E nisso eu ia orando, eu ia clamando, eu ia pedindo. Não vou dizer que eu tinha força sempre, não. Tinha dia que eu não tinha forças, mas eu colocava ali um louvor, eu cantava e o louvor dizia por mim, né? E eu pedia ao Senhor todo o tempo que me renovasse, que me restaurasse. E eu aprendi com o Senhor que se eu não me curasse, se eu não me fortalecesse, eu não aguentaria aquela situação. Verdade. Então, muitas vezes, uma situação difícil que você passa, uma depressão, ou até mesmo uma luta com a sua família, não pare no problema. Se pararmos no problema, morreremos com certeza. A gente tem que ver além, né? A gente tem que crer num Deus que é a vitória. Verdade. E tem que aprender a encarar isso. É verdade. Mas depois dessa facada, aí continuou tudo a mesma coisa? Sim. Quando que isso mudou? O que aconteceu? Sim, aí ele ficou anos assim, né, nesses pequenos delitos, vinha aqui de vez em quando, eu via, tinha vezes que estava bem, tinha vezes que não, estava bem magro e tudo, e da última vez ele foi preso e ficou 5 meses, 6 meses preso. Nossa. E assim, quando ele foi preso, até eu falo que hoje pais, mães sofrem com os filhos na cadeia, mas eu dei glória a Deus. Eu dei glória a Deus naquele momento, porque se ele não fosse preso, ele ia ser morto. Então ali na cadeia ele estava guardado. E foi onde eu clamava, eu pedia ao Espírito Santo que o visitasse e que o tratasse ali naquele momento. Então todas as minhas cartas, na época eu estava grávida. Então, assim, para mim ainda foi um alívio maior, porque talvez se acontecesse alguma coisa com ele, eu nem sei como eu receberia a notícia naquele momento tão frágil, grávida, Sim. né? Então, assim, todas as minhas cartas, porque eu não ia visitá-lo, porque era distante, era disso, falando de Deus, falando passagens bíblicas, motivando ele a sair daquela vida, porque não tinha um porquê. É uma pessoa tão especial, tão inteligente, não tinha o porquê dele viver assim, né? E falando do meu filho, que eu gostaria muito de apresentá-lo ao meu filho, um tio, né? Com todo o caráter, porque eu sei que a essência que o meu pai e minha mãe passou estava ali dentro dele, não tinha se perdido. Tinha perdido, né? Não tinha se perdido diante do vício. Eu sei que o vício grita alto, mas a essência estava ali. E o que aconteceu lá na cadeia, Vivi? Então, na cadeia foram essas palavras, eram pessoas que iam visitar e ele determinou que quando ele saísse de lá ele ia ser uma nova pessoa. Glória a Deus. E hoje, para a honra e glória de Deus, né, ele está em São Paulo, está trabalhando, casou, agora vai ser pai. Olha! É uma pessoa que vive proclamando, né, o nome do Senhor no trabalho para as pessoas que conhece. Colocou o Salmo 40 como dele, onde ele clamou, né, e o Senhor ouviu. É lindo o Salmo 40. Quando ele leu para mim, eu chorei até. Falei, não, realmente é o seu salmo. E é só vitória, Carol, só vitória. Porque a mudança de vida, ela existe, ela é possível. Mas a mudança verdadeira só vem através de Jesus, né? Só através de Jesus. Porque, na verdade, nós temos um grande problema. Você espera a felicidade do seu marido, você só é feliz se o seu marido tá feliz, tá te tratando bem. Você só é feliz se o seu filho tá bem, né? Nós só somos felizes externamente, na verdade não é isso. É verdade. Quando vem aqui falar, né, a pastora vem ministrar o programa dela, eu decido ser feliz, na realidade é isso, a felicidade ela é uma decisão, é verdade. Assim como a fé, porque muitas vezes você tá acima do peso, por exemplo, e você determina, não, eu quero emagrecer. Então você tem uma decisão, ou você morre de comer e morre gorda, ou você decide emagrecer. E vai, né? E vai. E aquilo ali vai te determinar o quê? Tempo, determinação. E muitas vezes as pessoas não fazem isso em relação à fé. Elas não têm determinação, elas não separam tempo com o Senhor, elas não deixam o Senhor trabalhar.
E quando as pessoas falam assim, Viviane, como que você passou por isso tudo? Não sei. Quem passou não fui eu, quem passou foi o Senhor em mim. Porque é lindo quando todas as suas forças se acabam e você fala assim, eu vou desistir. É aí que o Senhor trabalha. Porque quando você desiste, você tira o seu time de campo para que Deus possa entrar. Até então, você trabalha na sua força, você trabalha na sua verdade, você trabalha no seu eu e não deixa Deus trabalhar em você. Então, perdemos a nossa força, deixar o mundo desabar em nós é lindo, é lindo. E teve um momento maravilhoso e marcante em minha vida, onde eu li a passagem de Jó. Jó tinha perdido tudo. E eu falei ao Senhor, Senhor, serei como Jó. Se todo problema que eu passo, se toda luta que eu passo é para provar o quanto eu te amo, pode mandar. Glória a Deus. Pode mandar, porque eu quero provar que eu amo o Senhor. Amém. Amém. Vivi, é uma honra ter você aqui, de verdade. Carol. Eu tenho certeza que assim como o Senhor te usou para edificar a minha vida, as pessoas que estão em casa também foram usadas, foram tocadas. Eu espero que isso aqui seja um marco na sua vida. Eu sei que é a primeira vez que você conta esse testemunho, mas eu creio que não é a última e vai ser um início de um ministério na sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu te agradeço de verdade por ter vindo. Eu espero que você que está em casa tenha sido tão abençoado e ministrado como eu fui. E a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas esse testemunho da Viviane você pode assistir no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br, e a gente volta daqui a pouquinho com o quadro do Coração do Pastor. Até daqui a pouco. Olá, nós estamos de volta aqui agora com o bloco do Coração do Pastor, com o pastor Marcelo Oliveira. Você se lembra que na semana passada ele contou pra gente sobre o presente que o Senhor nos deu para enfrentar situações difíceis, os problemas, para vencer a depressão? Pois é, esse presente é a fé. E hoje ele vai nos dar a segunda dica de como usar esse presente, como colocar isso em prática nas nossas vidas para vencer a depressão, mas não somente a depressão, vários outros problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Olá, pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, cara. É uma honra receber o senhor aqui de novo e é um bloco do programa que tem edificado muitas vidas. Amém. Então seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, Carol. É um prazer estar com você novamente. Você que tem nos acompanhado, né, os programas do Coração do Pastor. Realmente nós temos tentado passar aquilo que estamos vivendo e aquilo que vivemos no passado. Né? Eu passei por uma depressão e esse momento é um momento onde eu posso compartilhar com você, né, essa dificuldade que eu passei e como que eu venci esse problema. Isso acontece com muitos líderes. E nós vamos ver hoje como que Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso maior exemplo, na verdade ele é nosso Senhor e Salvador, e também o nosso maior exemplo. Ele venceu, porque a depressão também bateu na porta dele. Ele não foi livre, ele não estava imune. Mesmo porque, Carol, ele estava em carne. Sim. Né? Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele estava sujeito às mesmas dificuldades que qualquer um de nós. E tanto é que ele chorou na morte de Lázaro. Sim. Né? Ele teve fome. Então mostra a humanidade de Jesus. Ele não poderia vencer a cruz usando a sua deidade, os seus atributos divinos. Ele só poderia vencer a cruz como homem, porque Deus não morre. Verdade. E se ele morresse na cruz como Deus, não valia de nada. Ele não seria Deus, não seria Deus, porque Deus não morre. Né? Tanto é que ele falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia mostra, né, claramente que se ele não se entrega à morte, podia picar ele 1 milhão de pedacinhos
E a hora que soltasse os pedacinhos, juntavam de novo. Né? Ele se entregou. Mas ele passou por muitas dificuldades. Eu até falei que eu ia falar sobre um dia, né, um dia de Jesus. Sim. Um dia inteiro, 24 horas de Jesus. O que ele fez 24 horas? Para a gente ver como que ele passava por muitos apertos. Eu vou trazer, nesses nossos programas, eu vou trazer literalmente, pegar a Bíblia assim e falar, o que aconteceu com Jesus quando ele acordou e a hora que ele foi dormir. Eu tenho certeza que você de casa vai ficar impressionado de ver quantas tribulações ele passou num dia só. E como que ele venceu isso? Nós falamos na semana passada que Jesus nos deu um presente, né, que é a fé salvífica. Né? Não a fé que traz a existência, mas a fé que me une a Deus. No grego, pistes, fé que me une a Deus. E isso foi um presente, né, que fala que dom. Quando nós olhamos Efésios 2:8, só recapitulando para você de casa que não pregou o programa passado, Efésios 2:8 fala que a fé é um dom de Deus. Então, quer dizer que a fé que me une a Deus é um presente do próprio Deus. Deus mesmo me deu presente para que eu pudesse unir a Ele. E às vezes nós passamos a vida inteira sem perceber isso. Ou então, às vezes, recebemos, mas não utilizamos. Jesus ele utilizou isso muito bem. Né? Romanos 10 nos mostra que a pregação vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Né? A fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, como que eu recebo a fé? Ouvindo a palavra de Deus. Sim. Jesus começou a pregar e a primeira pessoa que a gente entende que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador foi Maria. Ela falou, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, se ela chamou aquela criança de Salvador, ela estava chamando pelo nome de Jesus, que é Yeshua HaMashiach, ungido para libertar, Salvador. Ela falou, foi isso. Então, ela foi a primeira a acreditar. E depois, muitos acreditaram. Como que acreditaram? Ela pela palavra do anjo. Depois, ela viu ele crescendo em graça e conhecimento. E aí ela começou a acreditar pela palavra que ele ensinava. E a multidão também. Então, a fé que foi gerada no coração da humanidade, ela foi gerada a partir da pregação do primeiro que pregou, que foi Cristo. E os apóstolos, os discípulos, que ele não tinha só os 12, ele tinha uma multidão que seguia ele. Sim. E que eram cheios de traumas, cheios de problemas. E o Senhor não imunizou eles, não. Deixou que eles aprendessem essa fé. A Bíblia fala que Jesus aprendeu pelaquilo que sofreu. E ele sofreu muito. E ele soube lidar com isso. Você, às vezes, não está sabendo lidar com o seu sofrimento. E está até entrando em depressão. Porque você, às vezes, não recebeu a fé salvífica, que ela vem através de ouvir a palavra de Deus, receber Jesus, ou às vezes você recebeu e não está usando. Muitas vezes a gente tem ferramentas, tem coisas em casa que a gente não usa. Tem pessoas que têm carro, tem gasolina no tanque e sai de casa na chuva. Porque não tem carteira medo de motorista, sim, por exemplo. Né? Então já tem o carro, mas não está sabendo usar o carro porque não está se habilitando para usar o carro. E nós temos que nos habilitar para utilizar essa fé. Jesus era perfeitamente habilitado para isso. Em Mateus, capítulo 26, ele mostra como que ele fazia, a partir daí, o que ele fazia para ter essa fé, para utilizar esse presente, para não se deprimir. Ele nos mostra que Mateus escreve no Mateus 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Jesus falou que o mínimo que nós tínhamos que orar era 1 hora. Então ele já deu uma dica. No mínimo que a gente deve orar é 1 hora. 1 hora. E como que Jesus conseguia vencer? Porque Jesus, quando ele orava, aí que está o X da questão, ele falava, Abba, Pai. Ele se referia a Deus como Abba, né? No aramaico é uma palavra aramaica, A-B-B-A. E no português é A-B-A, Abba, que significa meu pai. Essa palavra, quem pode utilizar é só o filho legítimo. Entendi. Eu chego Você tem 2 filhas. Sim. Quando você vai ao médico com elas, ela fala com você assim, mãe, a sua filha não sei o quê, você é mãe do médico? Não. Não. Sou mãe das meninas. Então eu sou pai. Você pode falar comigo que eu sou pai. Ô pai,
Você pode falar, porque eu sou pai. Sim. Sim? Você não pode falar meu pai, porque eu não sou seu pai. Sim. A expressão Abba Pai é meu papaizinho, propriedade particular. Então, quando Jesus ia para a oração, ele ia assim, Abba Pai. Ali, meu paizinho. Ali ele se afirmava quem ele era. Quando eu tive depressão, eu estava em casa, perdido, com medo de tudo, sem querer viver, e um irmão me visitou e falou para mim, eu estava orando por você. E eu vim aqui te lembrar de uma coisa. Você é filho de Deus. Eu tinha esquecido que eu era filho de Deus. Sinceramente. É tão óbvio que às vezes a gente esquece, né? Porque deixa de orar uma hora, no mínimo uma hora. Porque veja bem, Verdade. se você telefona para uma pessoa ou mantém contato com a pessoa todos os dias, dificilmente você vai esquecer dela. A partir do momento que você passa a relacionar menos com aquela pessoa, e passa a ser semanalmente, mensalmente, anualmente, né? Você começa a esquecer daquelas pessoas. É muito comum a pessoa chegar perto de mim, Carol, e falar assim, e aí, você tem orado por mim? Não. Tem 3 meses que eu não te vejo, até esqueci de você. Verdade. Quando nós estamos em oração, aí que Jesus mostra, ele não se descuidava de orar. Mexia e virava, você pegava Jesus voltando da oração. Ele ia dormir tarde e quando os apóstolos acordavam, topava Jesus voltando da oração. Você que está em casa, você está querendo se livrar da oração e você já tem fé, a fé salvífica, você é um líder de igreja, um membro de igreja, uma pessoa que frequenta a igreja e está entrando em depressão, observa o seu momento de oração, o seu devocional, para você ver como que ele está frágil. Porque para Deus uma lágrima é uma frase. Um gemido é uma redação. Verdade. O que vale é o coração quebrantado. Às vezes você está tão atribulado que você não consegue orar. Então você pode ficar lá assim, Pai, Abba, Pai. Eu levanto de manhã, primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho, eu falo assim, Pai, eu te pertenço. Abba, eu sou teu. Jesus, o Senhor está aqui. Eu não posso esquecer disso que eu sou filho. Jesus, ele orava. Por que Jesus orava? Ele tinha todo o poder do Espírito Santo para fazer todo milagre. Ele já era Deus, né? Ele podia utilizar de todo o poder porque Deus tinha mandado ele fazer isso. Por que ele orava? Para ele se afirmar quem ele era. Pedro falou assim, quem eles dizem que eu sou? Aí os apóstolos falaram, uns dizem João Batista, Elias, um dos profetas. Aí ele falou assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Você diz que eu sou quem? Aí Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala uma coisa interessante para ele. Eu vou trocar em miudinhos aqui o que Jesus falou. Jesus falou assim, Pedro, porque você me reconheceu como filho de Deus, eu te torno filho de Deus. Olha só. Imagina só, né? Ele estava falando assim, quando ele falou com ele assim, Pedro, tu és uma pedrinha, um cascalhinho, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ou seja, ele apontou para ele é a rocha. Pedro é um pedacinho dessa rocha. Ele passou a ser filho de Deus pela confissão. Entende ou não? Entendi. Quando eu confesso Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a ser um com Ele. O apóstolo diz que nós somos batizados em Cristo. Então, ou seja, nós somos unidos em Cristo pela fé. Certo? E Jesus se sentia um pedaço de Deus e Deus, nessa condição de homem. Você está entendendo? Agora, como que ele se afirmava? Através da oração. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está em casa, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma parte de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Então, o que passa por Cristo, passa por você. Você é herdeiro de Cristo. Então, só que você esquece disso. É um pedacinho dessa rocha, né? Você é um pedacinho da rocha. Você é um cascalhinho. Você se tornou filho de Deus. Você tornou participante. Você começou a fazer parte do corpo. Então, no corpo, o que mantém o corpo vivo é o sangue. Se tirou o sangue, nada funciona. Certo? Por isso o sangue de Jesus nos purifica. Porque o sangue passa por todo o corpo, que é a igreja, onde Jesus é a cabeça. Eu estou ligado em Cristo. Agora, tudo bem, eu sei que eu estou ligado em Cristo. Mas como que eu afirmo isso todo dia? Através da oração.
Como que Jesus se afirmava isso todo dia? Através da oração. Ele lembrava, ele se afirmava que ele era filho de Deus e sabia da missão dele. Ele não orava para mudar Deus. Ele orava para ele entender que ele era o filho de Deus. Da mesma forma eu oro para me ligar ao Pai, para me não perder esse contato. A oração é a principal ferramenta que eu utilizo para manter a minha fé salvífica acesa, e essa fé salvífica me mantém como filho de Deus. Por exemplo, eu levanto de manhã e falo assim: Pai, eu te pertenço. Abba, eu te pertenço. Papaizinho querido, eu te pertenço. Você levanta de manhã e fala: Papaizinho querido, eu te pertenço. Aí você fala assim: Jesus, o Senhor está aqui. Pronto. Aí você sai do quarto, sua mulher, o seu marido, o seu filho te faz raiva. Aí você quer pegar alguma coisa e jogar nessa pessoa. Aí você pensa assim: não, Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, eu não posso jogar nada nessa pessoa. Sim. Se eu sou filho, eu não posso agir dessa forma. Então Jesus, ele não chutou o balde, por muitas vezes ele aguentou a pressão. Ah, mas Jesus aguentou a pressão? Tá. Nesse texto aqui, ó, ele fala: minha alma está angustiada. Mas tem um texto mais forte, que não é em Mateus, é em Marcos, capítulo 14, versículo 36, ele diz assim, e disse: Abba, Pai, ou seja, papaizinho, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. No Getsêmani, ele chamou Deus de Pai. Abba, Pai. Ali ele estava passando por uma angústia terrível. E olha o que ele fala antes. Esse texto de Marcos 14 é o mesmo texto de Mateus 26. Tem só algumas palavras diferentes. O que nós vimos um pouco acima dele falar assim, Abba, dele ir para o particular? Ele fala assim no 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha só, o que é vontade de morrer? Vontade de morrer é depressão. Então a depressão estava rodeando ele. Aí o que ele fez? Ele foi lembrar que ele era filho. Abba. E aí ele lembrou através da oração. E quando ele lembrou que ele era filho, quando ele falou Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Ou seja, o senhor não tem outro aí para mandar em meu lugar? Se o senhor quiser, o senhor pode afastar. Ou ele também. Sim. Ele também poderia correr. Deus. Porque aquele sangue derramado, aquele sangue do suor no Getsêmani, foi o sangue da fidelidade. Onde ele mostrou fidelidade. Aí nos deu direito a ser fiel. Aí quando ele faz aquilo, quando ele fala Abba, aí ele vai e fala, porém faça a tua vontade. Porque ele entendeu que ele era filho. Entende? Porque o tempo inteiro, tanto os judeus como o diabo, tentava a fé de Jesus, tentava destruir a fé de Jesus. Constantemente. O diabo falou com ele, se tu és o filho de Deus, os judeus falavam, se tu és o filho de Deus, tirando o quê? Querendo colocar o quê? Dúvida nele, querendo colocar dúvida nele que ele era o filho de Deus. Porque se o diabo consegue fazer com que ele esquecesse que ele era filho de Deus, ele ia ser derrubado. Podia ter vencido ali, né? Tá aí, você de casa. Sabe o que o diabo quer fazer? Fazer você esquecer que você é filho de Deus. Se você esquecer isso por um segundo, a depressão te pega. Eu esqueci que eu era filho de Deus. E precisou de alguém ir lá em casa e falar para mim, pastor, eu vim aqui porque Deus mandou falar com o senhor que o senhor é filho de Deus. A partir daquele momento, minha depressão começou a dissipar, a sair. Eu tenho muita coisa para mim compartilhar com você. Muita coisa. Nosso tempo ele é curto, graças a Deus por isso, que é curto. Porque a gente vai ficar com vontade de se encontrar semana que vem. Verdade. E eu vou continuar te mostrando como que Jesus fez para blindar dessa forma. Hoje você entendeu. Abba, eu te pertenço. Papaizinho. Por isso você precisa de orar. Porque senão Satanás vai colocar na sua mente que você não é filho, que você não é filha. E aí ele já te deu o golpe inicial para te derrubar. Você não pode esquecer. Pelo sangue de Jesus, na cruz do Calvário, pela ressurreição de Cristo, ele, e pela fé que ele te deu, e você recebeu, ele tornou você filho, filha de Deus. E isso não pode mudar. E Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra fique firme no seu coração para que a depressão nunca entre na sua vida. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Obrigada a você que está em casa.
esse quadro e o testemunho que você viu aqui antes dele, você pode ver mais uma vez, pode compartilhar com seus amigos. Quanto mais pessoas a gente conseguir compartilhar essas mensagens, mais pessoas serão alcançadas, mais vidas serão transformadas. E você pode ver isso através do portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. E eu te espero amanhã com mais um testemunho. Até lá!